Ora, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Espero que estejam bem neste final de semana. Hoje temos aqui o nosso último webinar semanal, o terceiro dos três que desenvolvemos esta semana. E, portanto, vamos dar este kick-off de um webinar que hoje é dedicado às questões do SEO, Search Engine Optimization. Esta iniciativa dos plugins, webinars Ange, foi uma iniciativa que nós passamos a desenvolver desde abril, uma altura em que começamos a ficar mais confinados em casa e tem como principal objetivo ser um espaço onde partilhamos conhecimento, onde partilhamos dicas, ferramentas, um conjunto de competências em áreas que achamos que possam ser úteis para o nosso público, também muito em função do que aquilo que os empresários nos vão dizendo relativamente àquilo que são as suas necessidades prementes atualmente. Falar em SEO, em Search Engine Optimization, é falar em dicas para melhorar o posicionamento e a visibilidade dos nossos negócios e das nossas marcas na internet. No fundo, o que vamos procurar trazer aqui na pessoa do Hélder Oliveira são pistas para otimizar o nosso site para que o mesmo possa aparecer nos principais motores de busca, como por exemplo o Google. Efetivamente, nesta altura, há uma grande maioria das pessoas que está na rede, as compras online estão a crescer de uma forma exponencial e esta otimização pode efetivamente significar mais clientes, mais vendas para o nosso negócio. Para dinamizar este webinar, portanto, convidamos um nosso formador, especialista na matéria, o Hélder Oliveira, a quem desde já agradeço o facto de ter aceito este nosso convite, estar aqui hoje connosco neste final de tarde. O Hélder é licenciado em Gestão de Sistemas de Informação e Multimédia, tem um mestrado em Marketing e Comunicação Estratégica e atualmente é o responsável pelas áreas Web e Marketing Digital na Follow Health and Business. Tem uma alargada experiência também enquanto formador nestas áreas temáticas e tem colaborado com muita assiduidade também em formações da Ange ao nível do marketing digital, inclusive na nossa pós-graduação em marketing digital e business. Portanto, vamos de seguida passar a palavra ao Hélder. Sabem também como podem ir participando connosco através do bate-papo, colocando as vossas questões, colocando as vossas intervenções. E no final do webinar, também dentro do habitual, vamos deixar um conjunto de 10, 15 minutinhos para umas perguntas finais. Hélder, passava-te então a palavra para nos falares de SEO, o tema que nos traz aqui hoje. Olá, Nuno, obrigado. Desde já também boa tarde a todos e o meu agradecimento pelo convite para participar neste webinar de SEO. Sem dúvida alguma que, devido ao contexto atual, trata-se de uma excelente oportunidade para podermos enriquecer todos mais os nossos conhecimentos e nesta área em concreto. Falamos aqui do marketing digital. O que eu vou falar basicamente vai ser sobre o enquadramento do SEO numa estratégia de marketing digital. O meio empresarial, portanto, seguindo um bocado a introdução que o Nuno fez e fez muito bem, o meio empresarial cada vez está mais competitivo e apostar no SEO, portanto, neste momento é uma excelente oportunidade para podermos expor a nossa empresa no público-alvo certo e sem haver uma necessidade de um grande investimento. Portanto, acaba por ser uma oportunidade, uma alternativa à publicidade que podemos fazer e que podemos investir nos motores de pesquisa. Portanto, o que nós aqui vamos fazer, o que eu vou abordar basicamente é apresentar algumas técnicas de SEO fundamentais para a nossa presença online, quer seja para atrair mais clientes, aumentar o número de conversões, sejam elas leads, sejam elas até mesmo também vendas. Sem dúvida alguma, todos nós aqui com certeza concordamos que o Google tem um poder incalculável quando nós falamos em motores de pesquisa e todo o nosso trabalho de otimização do nosso site, da nossa loja de comércio eletrónico, do nosso blog, ou até mesmo da nossa landing page, deve ser sempre
ter em linha de conta as principais diretrizes, aquelas que conhecemos, porque nem todas estão ao nosso alcance, que o Google disponibiliza, e portanto a maioria também dos motores de pesquisa. Alguns dados relevantes, saber, por exemplo, que 80% das pessoas que não visitam a segunda página de resultados. Portanto, quando nós fazemos uma pesquisa no Google ou qualquer outro motor de pesquisa, portanto, as pessoas ficam logo pela primeira página de resultados e 60% dos cliques geralmente são feitos nos 3 primeiros resultados orgânicos que, entretanto, aparecem. Isto basicamente quer dizer que, efetivamente, temos aqui muito trabalho pela frente e uma excelente oportunidade para apostar no SEO, para que possamos aparecer logo nos primeiros resultados do motor de pesquisa. Deixa-me só aqui. Exatamente. Portanto, antes de passarmos para estas tais técnicas de SEO, convém fazer um pequeno enquadramento sobre como os motores de pesquisa funcionam. Ou seja, quando nós temos um site, não podemos estar à espera que o site vá aparecer do nada nas páginas de resultados de qualquer que seja um motor de pesquisa, seja ele Google, seja ele Bing ou outro qualquer. Existe um trabalho da nossa parte que temos que fazer, portanto, iremos ver ao longo deste webinar que trabalho é esse. Para além disso, entendendo um bocadinho como é que os motores de pesquisa funcionam. Portanto, esta imagem que está aqui exemplifica exatamente como é que eles funcionam. Portanto, periodicamente eles fazem portanto, um rastreamento, uma pesquisa de todos os URLs que têm identificados. Eles fazem essa pesquisa, portanto, vão fazer esse rastreamento e vão indexar, analisar e indexar todo o conteúdo que encontram nesses mesmos URLs. Estamos a falar de trilhões de páginas, com certeza, que fazem parte da base de dados do Google. E o que é que eles vão analisar e indexar? Tudo que nós tivermos no nosso site, seja texto, seja imagens, seja vídeo, etc. Portanto, eles fazem isto e fazem isto periodicamente. Portanto, geralmente, no caso do Google, por exemplo, cerca de 15 em 15 dias, faz este rastreamento de todos os URLs que têm na sua base de dados. Vamos ver que, mais à frente, existe um motivo para que o conteúdo do nosso site depois seja atualizado com alguma periodicidade. Exatamente por causa disto. Uma vez que, periodicamente, os motores de pesquisa fazem este rastreio, digamos assim, periódico, existe a necessidade, então, de realmente também atualizar periodicamente o nosso site. Eles vão sempre analisar o antes e o depois, e isto também acaba por ser relevante para o posicionamento do nosso site nos motores de pesquisa. Quando nós falamos de Search Engine Optimization e de motores de pesquisa, quando nós fazemos uma pesquisa, muitas vezes não vamos só à procura de encontrar um site. Os motores de pesquisa, e ficando aqui no exemplo que estou a apresentar do Google, disponibiliza também a pesquisa de outro tipo de recursos. Por exemplo, se eu quiser procurar uma imagem, um vídeo, ou saber a morada de uma empresa, através do Google Maps. Portanto, isto significa que o meu site deve estar devidamente otimizado, todo o conteúdo, sejam imagens, sejam vídeos, para os motores de pesquisa. Já agora, fica aqui uma dica, relativamente ao Google Maps, a aposta no Google My Business. Portanto, é importante, se nós tivermos um negócio, esse nosso negócio estar presente no Google My Business, onde eu posso criar a ficha do meu negócio, da minha empresa, até especificar o horário de funcionamento, a localização, etc. Isso é muito importante para depois, quando alguém faz uma pesquisa do meu negócio ou através de uma palavra-chave que esteja relacionada com o meu negócio e para que possa depois aparecer no Google Maps. Coloquei aqui, então, seguindo aquilo que o Nuno também disse há bocado e disse muito bem, basicamente o que é o SEO? O SEO é um conjunto de técnicas que permitem aumentar a visibilidade ou melhorar o posicionamento do nosso site nos motores de pesquisa. Esta é, digamos que, a definição mais direta que podemos dar para SEO.
E temos aqui então a diferença entre o SEO e o Google Ads. O SEO, estamos a falar de resultados orgânicos, ou seja, não precisamos pagar aos motores de pesquisa para que possamos logo aparecer nos melhores, nos primeiros resultados. Isso é efetivamente o ideal, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que serve o SEO. Enquanto que o Google Ads, basicamente, é publicidade paga. Portanto, eu tenho que pagar em formas depois de anúncios que são apresentados quando os utilizadores pesquisam através de determinadas palavras e esses anúncios aparecem logo ao início nas páginas de resultados dos motores de pesquisa. Só aqui, então, neste pequeno vídeo que estou aqui a apresentar, é possível ver através de uma pesquisa, por exemplo, por seguros, que logo ao início da página são apresentados anúncios, portanto, a tal publicidade paga do Google Ads. Reparem a importância de o meu negócio estar no Google My Business, a possibilidade de aparecer com base na minha localização ali o Google Maps. Portanto, se eu tiver um negócio perto da minha localização, da localização do utilizador que está a fazer a pesquisa, perdão, a probabilidade de aparecer ali, conforme podem constatar através do Google Maps, é grande. Para isso, lá está mais uma vez a importância do Google My Business. E depois, logo a seguir, efetivamente, temos os resultados orgânicos. É aquilo que nós vamos ver ao longo deste webinar, que é trabalhar para que possamos aparecer nos melhores resultados. E, de preferência, na primeira página dos resultados, porque a probabilidade de irmos à segunda ou à terceira página de resultados é cada vez mais reduzida. A nível de vantagens e desvantagens, portanto, como é óbvio, o SEO também tem vantagens e desvantagens, assim como apostar em publicidade paga é exatamente da mesma forma, mas vendo relativamente à questão de vantagens a nível de SEO. Portanto, temos aqui uma audiência altamente segmentada. A grande maioria dos utilizadores prefere os resultados orgânicos do que os pagos. Aqui qualquer empresa pode concorrer com qualquer empresa, portanto não existe aquilo que nós podemos chamar de concorrência desleal, digamos assim, e depois o custo é baixo. Este último item, o custo é baixo, pode ser também discutível, ou seja, se o meu site já estiver preparado para, tiver um back-office devidamente preparado para poder, eu, enquanto gestor do site, dono da empresa, gestor do site, poder fazer essa gestão de SEO, então aí sim só tenho o custo uma vez, que é o custo inicial do desenvolvimento do site, e depois posso facilmente e com regularidade ir trabalhando a parte de SEO das minhas páginas do meu site. Caso contrário, também se isso não for possível, então aí sim este custo já é, este custo baixo já não é assim tão baixo e provavelmente terei que contratar terceiros para poder fazer a parte de SEO. A parte das desvantagens é que efetivamente existe uma forte concorrência, portanto, quando o utilizador coloca determinada palavra-chave, se essa palavra-chave for demasiado genérica, a concorrência, como é óbvio, é grande. O algoritmo está em constante mutação dos motores de pesquisa e não é totalmente 100% conhecido qual é que é os fatores de decisão dos algoritmos, e depois existe uma falta de controle do SEO. Também convém dizer o seguinte, que é, quando nós aplicamos estas técnicas de Search Engine Optimization, não podemos contar em ter resultados a curto prazo. Portanto, eu digo sempre que a aplicação destas técnicas de SEO será para sempre obter resultados a médio e longo prazo. Ao contrário da publicidade paga, em que nós temos sempre logo resultados de imediato. Se bem feita, acabamos por ter logo resultados a curto prazo. Antes de avançar para as técnicas de SEO, gostava aqui de apresentar um esquema que define como sendo o processo de Search Engine Optimization. O processo de Search Engine Optimization, antes de mais, é um processo que é contínuo. Ou seja, não é algo que eu faço apenas uma única vez
e está feito, o meu site está publicado, está devidamente otimizado e nunca mais mexe. Portanto, é um processo contínuo. Aquela fase que temos ali, a primeira, auditar o site, será apenas aplicável no caso de eu já ter um site. Caso ainda não o tenha, obviamente que eu não posso auditar um site que não tenho, então terei que passar para a segunda fase. Mas começando por esta primeira fase e partindo do princípio que até já tenho um site, então o que nós devemos fazer e fazer com regularidade é auditar o nosso site. E o que é que nós vamos aqui auditar? Vamos auditar essencialmente a performance, isto porque é um dos fatores decisivos para o posicionamento do nosso site nos motores de pesquisa. O nosso site tem que ser rápido a abrir, tem que ser rápido a apresentar o conteúdo e tem que estar otimizado para mobile. É um dos fatores essenciais. Portanto, se não estiver otimizado para mobile, portanto, isso é um dos fatores que irá prejudicar no nosso posicionamento nos motores de pesquisa. Nesta fase aqui também é importante conhecer, por exemplo, o comportamento dos utilizadores através da integração com Google Analytics e com outras ferramentas de análise de SEO. É importante saber que conteúdos é que os utilizadores acedem, quais as páginas mais visitadas do nosso site, quanto tempo é que eles permanecem no nosso site, de fontes é que eles provêm, se vêm diretamente, se vêm de pesquisas que fazem nos motores de pesquisa e quais são essas keywords utilizadas, se vêm de sites de terceiros ou até mesmo de redes sociais. Portanto, isto é muito importante, nós termos respostas para estas perguntas e digamos que é o que eu considero, portanto, assim de uma forma genérica, os tópicos principais nesta fase de auditoria do nosso site. A fase seguinte é pesquisar keywords e conteúdos, ou seja, saber quais são as tendências do momento. Como eu disse, o processo SEO é contínuo. Os algoritmos, tal como os algoritmos dos motores de pesquisa mudam, as tendências também estão a mudar. O comportamento dos utilizadores também muda. Portanto, este é um processo que eu devo fazer com alguma regularidade também, que é pesquisar keywords e conteúdos, que também podem vir na sequência das conclusões que retirei na fase anterior, da auditoria do site, e basicamente eu devo fazer essa pesquisa de palavras-chave e de conteúdos que estão relacionados com um tal main tópico, tópico principal do meu site. O que é que eu, no fundo, entre aspas, estou a vender, que tipo de conteúdo estou a passar, qual é que é o tema do meu site. E aqui existem várias ferramentas que eu depois, se tiver a oportunidade de mostrar algumas, com certeza que eu farei. No entanto, também deixo no último slide um link de várias ferramentas relativas à pesquisa de palavras-chave e de conteúdos. Aqui, na questão de pesquisa de palavras-chave e conteúdos, é muito importante, a nível das palavras-chave, apostar em expressões. Se apostarmos em palavras curtas, são muito genéricas, são muito amplas e a probabilidade de ter sucesso a nível de SEO no meu site é reduzida. Portanto, eu mais à frente vou falar sobre expressões, as chamadas keywords longas, portanto, mais à frente iremos ver então esse tópico. A nível de conteúdos e keywords, basicamente é isto. Passamos para uma fase seguinte, que é definir objetivos e estratégias. Ou seja, a partir das conclusões retiradas na primeira fase e daquilo que eu retirei também de conclusões da segunda fase, quais são as tendências, que palavras-chave que eu encontrei, etc. Portanto, agora vou definir uma estratégia para depois implementar na fase seguinte. Ou seja, o que é que eu vou precisar de mudar no meu site? Posso ter que precisar de mudar conteúdos, sejam eles textos, sejam eles imagens, ter imagens mais apelativas que se calhar não estão a funcionar, colocar vídeos, por exemplo, colocar, por exemplo, mais call to actions ao longo dos meus conteúdos. No caso de querer fazer, por exemplo, a captação de leads. Quem sabe, por exemplo, se eu estiver o meu site para vender algum produto ou algum serviço, será interessante, por exemplo, ter um suporte ao utilizador, uma espécie de um chat. Pode ser uma ferramenta até integrada com as redes sociais, como por exemplo o Messenger, o WhatsApp, ou então um chat específico para
dar suporte ao cliente e em tempo real tirar dúvidas. Portanto, isto são algumas das soluções que podemos aqui colocar nesta fase de definição de estratégia. Depois disto definido, obviamente passamos à fase seguinte, que é implementar essas mudanças. Portanto, no fundo é aplicar aquilo que definimos na fase anterior. Depois de implementadas essas mudanças, temos que medir o nosso desempenho. Portanto, o nosso site já está devidamente alterado, com os novos conteúdos, corrigimos aquilo que estava menos mal, por exemplo, vamos supor que o meu site demorava imenso tempo a abrir, então tenho que corrigir isso. Pode ser problemas de servidor, problemas técnicos, pode ser problemas mesmo dos próprios conteúdos, serem demasiado pesados, por exemplo, o caso de imagens ou o caso de vídeos. Portanto, depois disso está tudo devidamente corrigido, passamos então a medir o desempenho, ou seja, vou ver com ferramentas de análise de SEO, ver como é que está agora o meu site. Portanto, se demora menos tempo a abrir, com o Google Analytics, entretanto, vou ver como é que é o comportamento dos utilizadores, se eles agora, entretanto, acabam por vir mais pelos motores de pesquisa, palavras-chave que, entretanto, eu acabei por colocar com os meus conteúdos, junto dos meus conteúdos do site, se vêm mais dos resultados orgânicos, ou seja, mais uma vez, tenho que sempre ir medindo o desempenho do meu site. E depois, com alguma regularidade, fazer mais uma vez uma auditoria e, com certeza, que vão haver sempre situações a corrigir, porque, como eu disse, os algoritmos mudam, as tendências mudam, e então há sempre a necessidade de fazer este ciclo que aqui está. Passamos então agora a algumas técnicas de SEO, neste caso SEO on-page. Portanto, quando nós falamos de SEO on-page, por exemplo, relativamente ao conteúdo, é muito importante, quando estamos a desenvolver um novo site, ou até mesmo para estas 4 questões que aqui estão, em especial para quem está a desenvolver um novo site. Quando já temos um site, sabemos à partida as respostas a estas perguntas. Mas é importante, quando estamos a desenvolver um novo site, ter as respostas a estas questões. Por exemplo, é importante saber quem é o meu público-alvo. A partir do momento que eu identifico quem é o meu público-alvo, a forma como eu vou comunicar com o meu público-alvo, a linguagem que eu vou utilizar, a utilização de determinado tipo de conteúdos, infografias, ou até mesmo que utilizar vídeos, a estratégia a utilizar é diferente. Quer seja um público-alvo jovem, quer seja um público-alvo já mais sénior, portanto, a estratégia é sempre diferente. É preciso saber quais são os conteúdos de interesse deste meu público-alvo, portanto, saber o que é que eles procuram, que conteúdos eles têm mais interesse e quando vão fazer uma pesquisa sobre determinado tópico que eu vou realmente abordar no meu site, aquele que é o meu main topic, que palavras-chave utilizam para encontrar o nosso site, no caso já terem, ou então que palavras-chave utilizam para encontrar aquele tipo de conteúdo que nós pretendemos abordar no nosso site e quantas pessoas pesquisam com essas palavras-chave. Ou seja, este último item é muito importante porque a nossa aposta, se forem palavras-chave que têm pouca procura, então, mais uma vez, o sucesso do nosso site não irá ser grande. Nós queremos que apareçam nos primeiros resultados dos motores de pesquisa. A nossa aposta a nível dos conteúdos devem ser conteúdos com qualidade, interessantes, criativos, originais. Temos que marcar a diferença perante a nossa concorrência. Portanto, só assim, só marcando a diferença perante a nossa concorrência é que realmente nos conseguimos posicionar melhor do que eles. As palavras-chave, como já disse, portanto, devem sempre ir de encontro à pesquisa dos utilizadores. Devemos utilizar uma organização no nosso conteúdo por títulos, subtítulos, tópicos. Isto iremos ver mais à frente aqui um bocadinho como é que se faz a nível de SEO, mas isto é importante mesmo para o próprio utilizador. Quando entra numa página e se tem demasiado conteúdo, se esse conteúdo não estiver dividido por secções, se não estiver organizado por títulos, por subtítulos e até a meio do conteúdo haver destaques, acaba
calhar ser um fator desmotivador para ele para continuar a ler. Muitas vezes entramos em sites e isso acontece com alguns sites da imprensa, portanto, em que nós quando vamos ler uma notícia, faço a expressão que parece um testamento, portanto, não convida a ler, começamos a ler o primeiro parágrafo ou o segundo e depois diz, ok, quando eu tiver tempo então leio o resto. Lá está, também não é convidativo, não é chamativo. Devemos utilizar o negrito para destaques. Isto acaba também a ser os motores de pesquisa também têm atenção a isto. Uma palavra está negrita porque realmente tem relevância, tem interesse. Acabam também por ter isto em consideração. Utilizar citações e listas numeradas ou de marcas, as bullets, no caso de nós queremos apresentar itens, portanto, podemos utilizar com certeza e devemos fazer a utilização de listas numeradas e de marcas. Algo que é muito importante também, e como eu apresentei logo de início no segundo slide, que é, uma vez que os motores de pesquisa periodicamente fazem o tal rastreamento, 15 dias, mais ou menos, portanto, significa que se eles fazem essa pesquisa é porque vão sempre verificar se há novos conteúdos. Eles já conhecem os sites, já têm, portanto, eles vão verificar todos os sites, não é só os sites novos. Portanto, eles vão voltar a verificar o meu site, mesmo que já tenha sido indexado pelo Google, e vão verificar se tem novos conteúdos, se tem novas páginas, etc. Portanto, e é importante atualizar regularmente o conteúdo do nosso site. Por este motivo e por outro motivo. Porque os volumes de pesquisa podem ter ciclos sazonais em alguns mercados e também surgem novos concorrentes e produtos que no mercado que podem afetar o comportamento de pesquisa. Basicamente são estas as duas justificações, mas agora aproveito também para dar um outro apontamento, que é o seguinte. O nosso site pode ser, por exemplo, uma loja online. E uma loja online vamos supor que a minha loja online está relacionada com papelaria, com livros, etc. Ter que atualizar com regularidade a minha loja online é obrigatório. Imaginem, por exemplo, a questão do regresso às aulas. É uma oportunidade. Ou seja, estamos aqui a falar daquilo de um momento sazonal, que é o regresso às aulas. Temos outros casos, outro exemplo, o Natal, por exemplo. Temos o caso da Páscoa. Portanto, ou seja, isto são motivos que levam a que eu possa e que deva, com regularidade, ir atualizando os conteúdos do nosso site, do nosso blog, da nossa loja online. Depois, estava a falar há bocado das expressões, portanto, as chamadas long tail keywords. Portanto, uma das apostas no nosso conteúdo, no texto que colocamos no nosso site ou blog, no caso de notícias, etc., deverá ser a aposta em long tail keywords. Basicamente são expressões ou termos de pesquisa específicos que têm menos tráfego de pesquisa, mas que acabam por ir de encontro àquilo que realmente as pessoas procuram em concreto e não são tão genéricas, tão abrangentes. Vejamos aqui alguns exemplos. Componentes de máquinas fotográficas, em vez de máquinas fotográficas. Se colocar máquinas fotográficas pode ser muito abrangente. Se colocar componentes de máquinas fotográficas é mais específico, já vai de encontro àquilo, já há aqui algo em concreto que o utilizador pretende, que neste caso são componentes de máquinas fotográficas. O mesmo como, por exemplo, sapatilhas New Balance, por exemplo, azuis, passo a marca, ou o sapato vermelho para festa. Portanto, são alguns exemplos de long tail keywords, são chamadas expressões que nós devemos de utilizar no nosso site, porque este tipo de palavras-chave apresentam uma conversão mais alta do que as palavras-chave curtas. Para finalizar esta parte aqui do conteúdo, eu tenho aqui dois exemplos, ou seja, aqui o tópico principal é depósitos a prazo. Tenho aqui portanto, do lado esquerdo depósitos a prazo, em que é o título da página, que aparece até no próprio, portanto, no browser,
inclusive o depósito de prazo está no URL, no endereço, e depois, ao longo da página, temos os diferentes tipos de depósitos a prazo, ou seja, essa palavra-chave aparece diversas vezes. Depois temos aqui um outro exemplo, menos bom, okay? Uma má prática, digamos assim, que é depósitos a prazo são produtos. Se repararem, produtos está no URL, o título da página é produtos, e depois alguns ali nesta página de produtos é que fala de depósitos a prazo. Estamos a falar aqui de um exemplo que tem uma maior relevância, que vai de encontro àquilo que realmente o utilizador está à procura, que são depósitos a prazo e que têm maior relevância, para um outro exemplo que tem menor relevância. Okay? Portanto, temos aqui uma boa prática e uma má prática. Entretanto, falando agora de algo que poderá ser um pouco mais técnico, mas é importante para os motores de pesquisa, mas de qualquer forma, tendo nós um back-office no nosso site, é importante que esse back-office permita-nos ter a possibilidade de fazer estas alterações, de colocar, por exemplo, o título e a meta-descrição da página. Portanto, o título é a informação que aparece quando nós fazemos uma pesquisa. Se eu for a pesquisar no Google, por exemplo, por seguros, irá-me aparecer, então, aqui neste exemplo que tem seguro automóvel e depois à frente fidelidade. Isto é o que nós chamamos de título, portanto, que deverá ter até 70 caracteres. Aqui devemos utilizar as tais keywords importantes e este título deverá ser sempre único. Portanto, muitas vezes o que se faz é que define-se um título que é igual para todas as páginas do site. Isso é uma má prática. Portanto, cada página há de ter o seu próprio título e, para além disso, o título deve enquadrar-se com aquilo que realmente está presente na página. Neste caso aqui, se é uma página dedicada a seguro automóvel, então aí o título deve ser seguro automóvel. Portanto, tem aqui um excelente exemplo. Depois, por baixo, quando nós fazemos uma pesquisa, no Google, para além do título da página, aparece-nos sempre um pequeno texto, que nós chamamos de meta-descrição. Esta meta-descrição, geralmente devem utilizar até 155 caracteres. Mais uma vez, devem também ter as tais palavras-chave do vosso site. As descrições, de preferência, devem também ser únicas. E, para além de terem essas palavras-chave, é muito importante vocês terem os CTAs, os Call to Actions, aqui na descrição. Se repararem, temos aqui ao início uma breve introdução, com seguro automóvel, fidelidade, pode proteger-se assim a sua viatura, mas depois temos logo aqui um Call to Action, que é faça já a sua simulação e garanta um seguro alto à medida. Portanto, ou seja, não devemos colocar aqui só conteúdo porque temos que colocar, mas devemos ser criativos e trabalhar muito bem esta parte do Search Engine Optimization, da meta-descrição. Depois temos as chamadas tags de cabeçalhos H1, H2 e H3. Fui retirar uma notícia do JN, em que é o reencontro da Fernanda com a professora da Caixa Mágica. Portanto, este é o título da página, da notícia que estava a ser apresentada na página, e então, como é a notícia principal, como é o título principal, então nós devemos formatar como sendo H1, é o conteúdo que tem mais importância na página. E então, isso é importante para os motores de pesquisa, porque eles dão importância aos conteúdos que estão formatados a H1, H2 e H3, cada vez, portanto, de maior relevância para menor relevância. E depois temos ali um subtópico que é a telescola, que, da análise que, entretanto, até tinha feito à notícia, nem sequer estava formatado em H2, mas estava formatado em H3. Portanto, a utilização destas tags de cabeçalho permitem aos motores de pesquisa identificarem qual é o tópico principal da página em questão. Mais uma vez aqui, devem sempre utilizar as tais keywords estratégicas, portanto, do vosso site. Passando para um tópico particular que tem a ver com as imagens. Coloquei aqui o alt, o title e nomenclatura. Se calhar vou começar por este último, que é o seguinte. Um erro que se
comete relativamente às imagens é o nome das imagens. Muitas das vezes coloca-se imagem 1, imagem 2, ou até aquilo que nós temos ali naquele exemplo, que é 845.559. Não é nada, portanto, os motores de pesquisa, como eu mostrei logo no início, eles não vão só indexar os sites, mas também indexam o conteúdo dos sites, inclusive as imagens. E como tal, eu posso ir ao Google fazer uma pesquisa por exemplo, bolso de casamento. Okay? Se a minha imagem se chamar 84559, a probabilidade de aparecer é nula. Okay? Portanto, as imagens, os cheiros, devem ser devidamente otimizados. Aqui neste caso temos bolo de casamento, ou seja, identifica o que é que realmente é o conteúdo, o que é a imagem, e os nomes dos ficheiros, as palavras devem ser separadas por hífen. Outra coisa muito importante relativamente às imagens é otimizar as imagens. Portanto, a nível de tamanho e peso, muitas vezes, vou dar aqui um exemplo, podemos ter uma imagem com 900 pixels de largura, mas na realidade, quando eu vou inseri-la na página, eu, em vez de utilizar o tamanho original da imagem, ainda vou reduzir o tamanho, vou dimensioná-la para, por exemplo, a metade. Isso é algo que não se deve fazer e os próprios motores de pesquisa e ferramentas de SEO também permitem fazer essa análise. Isso acaba por ser prejudicial, porque eu acabo por ter uma imagem com um determinado tamanho que tem um determinado peso, quando na realidade eu não preciso da imagem naquela dimensão. Se eu tiver uma dimensão inferior, o peso da imagem vai ser inferior. Isto significa que vai demorar menos tempo a carregar a página. Okay? Portanto, são tudo pequenos pormenores que fazem toda a diferença quando nós estamos a falar de Search Engine Optimization. Por outro lado, devemos também utilizar estes atributos que aqui temos, o alt e o title. No caso, portanto, estes atributos, o alt e o title, servem para descrever a imagem, portanto, a informação bastante importante para os motores de pesquisa, e também este tipo de informação é importante para pessoas com dificuldades visuais. Portanto, existem softwares que leem o texto, mas não leem a imagem. Qual é a forma de ler as imagens? É através destes atributos. Portanto, a informação que ali for colocada deve ir de encontro, mais uma vez, à imagem que está a ser apresentada na página. Não precisam de ser diferentes, o alt e o title, podem ser exatamente o mesmo conteúdo. O atributo alt também é muitas vezes utilizado, aliás, é utilizado para quando a imagem não é apresentada porque o link, por exemplo, está quebrado. E então, no lugar da imagem, vai aparecer aquele texto que nós colocamos, que nós definimos no atributo alto da imagem. Portanto, isto também é fundamental aplicarmos em todo o nosso site. Entretanto, outra coisa muito importante é as nossas páginas terem URLs user-friendly ou amigáveis. Temos aqui 3 exemplos, 2 bons e 1 mau. Por exemplo, no caso do jornal Observador, temos a reabertura da economia e as bases da retoma. Portanto, este é o título da notícia. E se nós olharmos para aqui, seguindo o URL, temos então o observador.pt, depois temos especiais, que provavelmente será uma categoria de notícias, e depois temos o nome da notícia. O nome da notícia temos-la escrita, o título está no próprio URL. E mais uma vez estão a ver que as palavras estão separadas por hífen. Isto são 2 exemplos, tanto o primeiro como o segundo, que devemos aplicar no nosso site nos URLs. O terceiro, por exemplo, é um péssimo exemplo. Reparem, bilheteirafnac.pt/categoria 3. Mas isto é o quê? Categoria 3. E depois à frente pages, depois um número 1 e depois dano qualquer coisa. Isto é um mau exemplo. Portanto, se estão à espera que os utilizadores não vão fazer pesquisa nem por categoria -3, nem por dano qualquer coisa. Portanto, isto é um péssimo exemplo a nível de SEO. A nível de, aqui algumas dicas, portanto, para os URLs, utilizarem URLs curtos e de fácil leitura. Portanto, às vezes, no caso das notícias, sites como Observadores, JN, Público, etc., às vezes isto não é assim muito possível, mas aqui fica a dica. Utilizar as tais palavras-chave também no URL. E
utilizar a questão, mais uma vez, tal como nos fecheiros das imagens, portanto, para separar as palavras, utilizar sempre o hífen. Não utilizem o underscore, então, nos URLs é para esquecer, como é óbvio, mas utilizem sempre esta técnica do hífen. Outro tópico importante tem a ver com URLs canónicos. Se calhar, para muita gente, isto é um tópico, pode ser um tópico novo, ou se calhar nunca ouviram falar, mas basicamente isto significa o seguinte: nós, para uma mesma página, podemos ter várias formas de aceder, no entanto, nós queremos que uma seja mesmo aquela, a principal. Tenho aqui alguns casos, alguns exemplos. Página de exemplo.com/index.html, que pode ser acedida também pelas outras seguintes formas que abaixo apresento. Basicamente, para esta página em concreto, eu tenho que adicionar o código que aqui apresento em baixo, o código HTML, onde depois aqui no href vou definir de que forma é acedida esta página. Portanto, se é com o tal index.html, se é com o www.paginadexam.com, portanto, de que forma é que, qual é o URL principal, digamos, para aceder a esta página. Portanto, isso é feito através desta forma que aqui apresento, é algo, se calhar, já mais técnico, mas que lá está, bem programado um back-office, é possível ter esta solução para qualquer pessoa poder personalizar. Algo muito importante, sem dúvida também, são dois pequenos fecheiros, o chamado sitemap e o robot. Começando pelo primeiro, o primeiro basicamente é o índice do nosso site. Quais são as páginas do nosso site? Este índice é um fecheiro que deve ser submetido ao Google Search Console, portanto é uma ferramenta que está ao alcance de todos nós, é uma ferramenta gratuita. Portanto, nós devemos criar lá a propriedade e devemos de submeter este fecheiro para o Google. Há bocado, quando eu disse... Desculpa, não te importa só de repetir o nome ou até escrever aqui no bate-papo para os nossos utilizadores ficarem com o Google? Eu tenho no final, mas posso... Ok, desculpa então. Certo. Deixa-me ver aqui ao bate-papo. Só me aparece o Questions and Answers, bate-papo. Portanto, Google. Search Console. Pronto, mas eu no fim tenho um slide com várias ferramentas e até tenho um link do Google Search Console. Portanto, quando eu falei ao início que... Lá para trás, portanto, quando falei que quando nós criamos um site e o publicamos e o disponibilizamos, não é assim ao acaso que ele vai aparecer nos motores de pesquisa. Portanto, nós devemos criar este índice de páginas do nosso site e devemos submeter ao Google Search Console. Isto não é um processo que faz apenas uma única vez. Como eu disse, o nosso site geralmente e deve ser sempre atualizado regularmente. Se eu, entretanto, vou adicionar novas páginas, se eu vou, na estrutura do meu site, ter mais páginas, com certeza que o índice já vai ser diferente. E então, devo ir com regularidade e submetendo esse índice, ou comunicar com, neste caso, do Google, que realmente tem um novo índice. Relativamente ao robot, o robot é um fecheiro, de texto que permite basicamente definir regras ou permissões. Vamos supor que no meu site existe uma pasta com conteúdo que eu não quero que o Google ou qualquer outro motor de pesquisa, estou a falar do Google, mas qualquer outro motor de pesquisa, faça a indexação. Por exemplo, PDFs, vamos supor que são PDFs que eu não quero que o Google faça a indexação, por algum motivo. Então, posso perfeitamente, neste fecheiro que aqui está, no robots.txt, criar lá uma regra e dizer, na pasta XPTO, não quero que, não permite que faça a indexação. Portanto, então, o motor de pesquisa não vai fazer a indexação daquele conteúdo. Portanto, os motores de pesquisa estão sempre preparados para que qualquer site tenha pelo menos estes dois fecheiros, o sitemap e o robot. Estes fecheiros geralmente são fecheiros que estão na raiz do site. Portanto, quando em termos de alojamento, está logo na pasta raiz do site. Algo que também é imprescindível é ter um
certificado de segurança, essencial. Aliás, é um dos fatores também de penalização do nosso site, caso não tenhamos. Portanto, para aparecer nos primeiros resultados, é essencial que tenhamos um certificado de segurança essencial. Existem vários tipos de certificados. Existe o certificado de validação do domínio, o da organização, em que dizer que o site pertence à empresa X, e depois existem outros de validação mais alargada, e que geralmente são utilizados em sites como, por exemplo, a banca, etc., em que exigem, portanto, requisitos muito maiores, mas basta simplesmente optar pelo primeiro, que é o mais simples deles todos, que é ter a validação do domínio, que já é o suficiente para realmente termos um certificado essencial e seguir as boas práticas do Search Engine Optimization. Entretanto, falando então agora de uma outra parte que tem a ver não com o nosso site propriamente dito, mas do que nós chamamos de SEO off-page. Portanto, uma das boas práticas é efetivamente praticar a linkagem, passo a expressão, ou links internos do nosso site, as ligações entre as diferentes páginas, mas mesmo ao longo do próprio conteúdo fazer essas hiperligações, mas também devemos ter links externos a apontarem para o nosso site. E quando eu aqui falo em links externos de alta autoridade do domínio, o que é isto, a autoridade do domínio? A autoridade do domínio basicamente é um critério, uma métrica, digamos assim, que permite avaliar se determinado domínio é uma boa fonte para determinado tópico ou determinado assunto. E como é que essa avaliação é feita? Essa avaliação é feita através da quantidade de links que apontam para esse domínio ou para essa página, pelo número de partilhas que existem nas redes sociais, etc. Portanto, se um site tem, portanto, uma boa autoridade do domínio, portanto, o que eu devo ter basicamente é uma boa prática, é realmente ter links a apontarem desse site para o meu. Portanto, isto vai fazer com que, ok, se eu tenho um bom site reconhecido como sendo um expertise numa determinada área, e se está a apontar para o meu site, isso provavelmente também vai fazer com que o meu site vá ter um bom ranking nos motores de pesquisa. Vou apresentar agora aqui algumas tópicos, algumas estratégias de criação de links, portanto, link building, ou seja, de que forma é que nós podemos portanto, fazer link building. Através de infografias, por exemplo, conteúdos que sejam apelativos e que vão de encontro àquilo que realmente os utilizadores procuram, portanto, informação valiosa e que permitam a possibilidade de os utilizadores poderem incorporar esses mesmos conteúdos nos seus sites. Outra estratégia é campanhas virais ou do humor, portanto, campanhas de marketing que se transformem num elemento viral, que permitam atrair muitos links. Dou aqui o exemplo do Licor Beirão, que eles costumam muito brincar na altura do Natal com este tipo de campanhas. Lembro da questão do pijama, que era o presente, penso que foi uma campanha do ano passado ou há 2 anos, algo assim do género, que também criaram um site e tornou-se também um fator bastante, um elemento viral. Outro exemplo é de reviews, comparações ou avaliações, portanto, criar aqui mecanismos, ferramentas que possam ser bastante utilizadas para os utilizadores e que tenha procura. Dou aqui o exemplo do Deck Protest, quando nós queremos muitas vezes o preço de um produto, a tendência, eles disponibilizam essa ferramenta no site, portanto, é um exemplo. Okay? Outra questão será, por exemplo, a utilização de aplicações ou de ferramentas, por exemplo, simuladores, no caso de simuladores de seguros, ou, por exemplo, simulador de IRS, é outro caso, como neste momento estamos na fase de entrega do IRS, é outro exemplo que posso aqui aplicar. Guias completos é uma estratégia que tem sido bastante seguida, que é disponibilizar gratuitamente conteúdos,
totalmente, ou então só simplesmente uma introdução e depois convidar as pessoas a subscreverem um determinado produto ou um determinado serviço. Portanto, isto acaba por ser bastante interessante, acaba por gerar muitos links orgânicos também. Outro tópico importante é a integração com redes sociais. Esse é um dos fatores também que permite definir ou melhorar o posicionamento do nosso site nos motores de pesquisa, que é a integração com as redes sociais. É importante estarmos presentes nas redes sociais, não vou dizer que em todas, como é óbvio, mas pelo menos naquelas que para nós fazem sentido o negócio que temos, seja optar só pelo Instagram, seja optar pela rede mais profissional, que é o caso do LinkedIn. Portanto, se tem conteúdos de vídeo, por exemplo, ter uma conta no YouTube é muito bom, porque não se esqueçam que o YouTube é um motor de pesquisa, portanto, é diferente do Google, mas é um motor de pesquisa, okay? E é da Google. E, portanto, se nós estivermos presentes nas redes sociais, devemos, inevitavelmente, termos no nosso site os links para esses mesmos canais oficiais. Se tivermos, por exemplo, um blog ou páginas que ofereçam conteúdo, é bastante relevante também a possibilidade de dar aos utilizadores de partilhar os conteúdos nas redes sociais. E depois eu coloquei aqui a implementação de meta tags. Aqui no caso das redes sociais, até vou falar um bocadinho, por exemplo, de um blog. Vamos supor que eu tenho um blog e quero possibilitar a partilha desse artigo no Facebook. Quando nós partilhamos algo, por exemplo, no Facebook, aparece sempre uma imagem, aparece um título e aparece um texto descritivo. Portanto, para isso, nós devemos ter implementado no nosso site, esta é a boa prática, as meta tags, e aqui a meta tag em questão são chamadas meta tags Open Graph. Chamadas meta tags Open Graph permite então, depois que o conteúdo que eu vou partilhar desse artigo nas redes sociais, e aqui é aplicável ao Facebook, ao Twitter e ao LinkedIn, portanto eu não preciso, apesar de ter aqui portanto, as secções de developer, tanto do Facebook como do Twitter como do LinkedIn, basta-me simplesmente aplicar as meta tags Open Graph e é aplicável a estas 3 redes sociais. Portanto, se eu tiver essas meta tags aplicadas, eu, por exemplo, posso, no back-office do meu blog, especificar qual é o título que eu quero que seja apresentado no Facebook, a descrição e a própria imagem. Se isso não estiver aplicado, o que é que o Facebook vai fazer? Ele vai encontrar aleatoriamente, ele vai apresentar aleatoriamente texto, que servirá de título, que servirá de descrição, e as imagens, a primeira que encontrar, portanto, as imagens que ele encontrar, portanto, serão essas que irão ser apresentadas. Isso muitas vezes poderá não ir de encontro à imagem que eu queria que estivesse associada àquele artigo que está a ser apresentado ou que está a ser partilhado nas redes sociais. Portanto, daí a importância de termos as meta tags aplicadas no nosso site e também, se for possível, personalizar artigo a artigo no back-office do meu site, isso seria a solução ideal. Quando nós falamos de SEO, também falamos de vídeo. Eu aqui não vou aprofundar muito este tema, mas fica aqui apenas uma pequena intro, que é relativamente ao vídeo, pegando no caso do YouTube, de que forma é que nós podemos aqui aplicar um bom SEO. É importante o nome do fecheiro, mais uma vez, portanto, aquilo como falei há bocado com as imagens, é importante o nome do fecheiro e de encontro àquilo que realmente é o tópico do tema do meu vídeo. É importante que o vídeo esteja em qualidade HD, isso também é um fator de consideração no ranking para aparecer os principais resultados da pesquisa no YouTube. O título, ter um título bom, sugestivo, com keywords principais, e temos 100 caracteres para o fazer. Não é assim muito, mas temos. Mas depois temos uma descrição que vai ter 5.000 caracteres. E aqui a descrição, muitas das vezes, é desleixada. Tipo, só se coloca o título e deixa-se a descrição em branco e não se coloca nada. Reparem, temos aqui um espaço bastante grande
com a possibilidade de colocar aqui conteúdo adicional ao título, coisas que às vezes não é possível colocar ali no título, mas que de forma adicional consigo colocar aqui. E, mais uma vez, o conteúdo que eu colocar aí na descrição é também um dos fatores depois da análise do próprio motor, neste caso aqui do YouTube. Utilização de tags, de etiquetas, 6 a 8. Depois, outro pormenor tem a ver com as miniaturas. Muitas vezes, portanto, quando nós fazemos o upload de um vídeo, quando carregamos um vídeo, a miniatura é aquela que é escolhida pelo próprio YouTube. Muitas vezes até nem é das melhores. Mas lembrem-se sempre de uma coisa, eu tenho a possibilidade de definir qual é a miniatura que quero apresentar. Portanto, eu posso fazer o upload de uma imagem e nessa imagem eu até posso personalizar uma mensagem. Portanto, não precisa de ser do primeiro frame do vídeo, pode ser algo muito mais sugestivo que, quando alguém está a fazer a pesquisa no YouTube, por determinado tópico, vai ver a miniatura e vai ver que é algo diferente, não vai corresponder ao primeiro frame do vídeo. Portanto, pode ser uma miniatura com texto sugestivo que apele ao utilizador clicar. Depois também temos outra forma, portanto, são as legendas, no caso de ser um vídeo legendado. Temos os YouTube Cards, portanto, que permite aqui adicionar texto com um par de ligações, portanto, call to action. E aqui é algo que também deixo ao critério de cada um. Efetivamente, se o vosso vídeo ou o vosso canal estiver aberto para comentários, isto acaba por ser uma mais-valia, porque acaba-se aqui por gerar uma dinâmica, mas também reconheço que muitas vezes não querem colocar portanto, os comentários abertos e fecham esta opção. No entanto, nunca se esqueçam que tem sempre ali o título, tem sempre a descrição e tem sempre a miniatura para poderem trabalhar. A nível do Google Analytics, já falei aqui que efetivamente é bastante importante ter a integração com o Google Analytics, até para nós irmos analisando o comportamento do utilizador e, portanto, ir também analisando o desempenho do nosso site, se existem situações que devem ser corrigidas ou não. E deixo simplesmente aqui algumas métricas de referência. Ou seja, é importante terem atenção à taxa de rejeição, ou seja, o bounce rate. Portanto, se a taxa de rejeição for demasiado alta, isso significa que não há interatividade por parte do utilizador no nosso site, que algo está mal e que tem que ser corrigido. Outra situação, o tempo de visualização. Se o utilizador fica pouco tempo no nosso site, significa que ele não encontra a informação que pretende. Ele fez uma pesquisa no motor de pesquisa e desenvolveu o nosso site, clicou no nosso site a pensar que realmente ia encontrar aquilo que pretendia, mas não. Portanto, significa que estamos a defraudar as expectativas dos utilizadores e há algo, mais uma vez, que tem que ser corrigido aqui. A mesma coisa para as páginas de processão. É bom saber quantas páginas ele viu quando entrou no nosso site. Isto também pode querer ter algum significado positivo ou negativo. Se ele viu poucas, pode ser porque encontrou logo a informação na primeira página, na homepage. Se viu várias, é sempre um fator positivo. Portanto, obviamente, quanto maior, se o nosso site for grande, quanto maior for o número de páginas que ele visualizar, significa que é um bom indicador. Depois tem a ver com o tráfego orgânico. Portanto, eu consigo, através do Google Analytics, saber, portanto, obter a proveniência dos utilizadores, se vem das redes sociais, de pesquisas que fizeram nos motores de pesquisa, se vem de sites de referência, etc. Portanto, se a proveniência de tráfego orgânico é baixa, isso acaba por ser um bom sinal, mau sinal. Portanto, significa que se eu estou a trabalhar SEO essencialmente para aparecer nos primeiros resultados dos motores de pesquisa e se esse valor acaba por ser baixo, algo também não está bem e tenho mais uma vez que pegar no tal processo de SEO e fazer auditoria ao meu site, ver o que é que está mal, fazer otimização, corrigir, para que possa efetivamente obter melhores resultados a este nível. Entretanto, o WordPress acaba por ser um dos CMS atualmente mais utilizados para o desenvolvimento de sites, microsites, blogs, até lojas online também, lojas de comércio eletrónico. E como tal, ele funciona na base de temas, templates, né, que muitos deles já vêm com algumas destas coisas que nós aqui vimos de
algumas técnicas de Search Engine Optimization, como a questão dos H1, os H2 para os títulos das páginas, etc. No entanto, existe sempre a necessidade de ter um plugin adicional a nível de Search Engine Optimization e eu aqui apresento este plugin, é uma recomendação, simplesmente, é o plugin que eu utilizo também, que é o All-in-One SEO Pack. Existe a versão gratuita e a versão premium. As funcionalidades que eu aqui apresento são da versão gratuita. Eu utilizo a versão gratuita e, para mim, atualmente, tanto serve. Basicamente, aquilo que eu vi da necessidade, que apresentei, da necessidade de termos o tal sitemap XML e de ter um robot TXT, portanto, através deste plugin nós conseguimos fazer isso. Conseguimos também ter a integração para o Google Analytics, basta ter o código de acompanhamento do Google Analytics, colocá-lo aqui no plugin e ele automaticamente faz essa ligação. Também trata da questão dos URLs canónicos. Tem outra particularidade importante, que ele notifica automaticamente o Google e o Bing sempre que há alterações no nosso site, sempre que há, por exemplo, mais uma página, mais um produto ou algo assim do género. Portanto, ou seja, o sitemap, entretanto, altera-se e ele notifica automaticamente tanto o Google e o Bing, e eu até posso definir com que periodicidade é que ele faz isso, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, portanto eu posso sempre definir essa periodicidade. Depois também permite otimizar os títulos das páginas para os motores de pesquisa, portanto os títulos e as tais metas de descrições, portanto ele gera as etiquetas automaticamente, mas também tem sempre a possibilidade de ir página a página, artigo a artigo, personalizar essa mesma informação. Tanto para os motores de pesquisa como também para as redes sociais. Portanto, ele também permite gerar as tais meta tags, portanto, que eu falava há bocado da Open Graph. Portanto, ele também permite automaticamente já fazer isso. Eu posso, página a página, artigo a artigo, fazer essa personalização. Por último, deixava aqui um conjunto de ferramentas. Portanto, aqui o Uber Suggest e o Word Tool são ferramentas para a tal análise de palavras-chave. São ferramentas, o caso da primeira é gratuita, a segunda é semi-gratuita, mas são ferramentas a partir das quais eu já consigo obter dados bastante interessantes e importantes para até depois implementar no meu site. Deixo aqui o GTmetrix, que é uma ferramenta de análise de performance do nosso site. Também é uma ferramenta gratuita. Para além, portanto, ele faz a performance, ele faz a análise e depois indica o que é que nós temos que melhorar e muitas vezes dá dicas sobre como temos que o fazer. Para algo já um pouquinho mais avançado e se calhar até mais técnico, existe uma ferramenta que é o Screaming Frog SEO Spider, que dá para instalar nos computadores e que é uma ferramenta gratuita, desde que o nosso site tenha 500 URLs. Daí para a frente ele não consegue fazer mais análise. Depois temos o Mobile Friendly, portanto, da Google, que também vai permitir fazer a análise mobile do nosso site. O PageSpeed Insights, portanto, também é outra ferramenta de velocidade, testa a velocidade do nosso site, portanto, uma ferramenta gratuita. Deixei aqui um site que é o XML Sitemaps, portanto, vamos supor que eu não tenho sitemap no meu site, nem sei como é que se faz um sitemap. Basicamente, através deste site aqui, o XML ifan-sitemaps.com, eu só tenho que colocar o endereço do meu site, que ele faz a análise e automaticamente gera esse ficheiro, que depois terei aí sim que colocar no alojamento. Depois temos o Google Search Console, que falei há bocado para submeter o sitemap, portanto, para dizer ao Google que o meu site existe, tenho um índice e então que poderei aqui colocar. Depois tenho outra ferramenta também de análise da auditoria ao site, que é o SEO Site Checkup, assim como o Verify, que também acaba por ser outra ferramenta de análise. E deixo aqui uma interessante, que é o TinyPNG. Como eu disse há bocado, é bastante importante as imagens estarem otimizadas a nível de tamanho, e esta ferramenta aqui, o TinyPNG, nós podemos otimizar imagens, seja em formato PNG ou em formato JPEG,
de forma gratuita, desde que cada imagem tenha até 5 megas. Se tiver um tamanho superior, aí então teremos que optar pela subscrição do serviço, mas se tivermos imagens até 5 megas, podemos enviar e ele automaticamente online faz a otimização das imagens. Acreditem que os resultados são muitas vezes surpreendentes. Em termos de peso, a imagem fica muito inferior e a qualidade mantém-se sem qualquer prejuízo para o nosso site. Antes, pelo contrário, acabamos por ganhar depois uma maior performance, uma vez que até as imagens ficam mais pequenas. Portanto, basicamente, era isto que eu tinha aqui para apresentar hoje durante o webinar. Deixo aqui as ferramentas. Eu acho que temos aqui algumas questões. Estão a surgir aqui algumas questões, mas antes de mais, os meus parabéns pela excelente apresentação. Partilhar que eu tenho aqui já meia página de dicas para implementarmos no nosso site, aqui um conjunto de dicas muito práticas, ferramentas muitíssimo interessantes e que foram apresentadas de uma forma fantástica. Muito obrigado pela partilha deste conhecimento. Em primeira instância, ela está aqui uma das nossas participantes a perguntar se depois podemos facultar a apresentação. Portanto, o webinar está a ser gravado, vai ser depois disponibilizado no nosso site. Se o Helder puder disponibilizar também a apresentação, também disponibilizaremos aos participantes. Sim, disponibilizo sem problema algum. Já o fiz com esse intuito mesmo de disponibilizar. Ok, muito obrigado. Eu tinha aqui uma questão para colocar. Tinha vários apontamentos, mas relacionados com esta questão de práticas que trouxeste para aqui, que não tinha efetivamente conhecimento. Mas uma das coisas que me surpreendeu foi esta questão da a maioria dos utilizadores preferirem os resultados orgânicos do que os pagos. Ou seja, o que estás a dizer é que quando aparecem aqueles anúncios, que são os primeiros que aparecem, que são os Googles pagos, através do Google Ads, sim, a maioria dos utilizadores tende a ignorá-los? É isso que acontece? Eu não diria que tendem a ignorá-los. O que eu quero dizer, o que eu quis dizer com aquela minha afirmação, basicamente, é que muitas vezes o utilizador sente-se enganado, porque aquilo geralmente é para, muitas vezes, captação de leads. Uma das sugestões que há bocado estava a falar de guias rápidos, por exemplo, muitas vezes eu ando à procura guia de Search Engine Optimization. Muitas vezes aparecem empresas que o objetivo deles é angariar leads e eles colocam lá anúncios, ou seja, na realidade o utilizador estava à procura de algo mais em concreto do que estar a fornecer o seu endereço de e-mail para depois obter em troca uma informação. E, portanto, daí eu estar a dizer que, sem dúvida alguma, que eles preferem os resultados orgânicos, porque aí sim eles já estão trabalhados e vão de encontro àquilo que realmente os utilizadores querem. E é diferente, porque no caso dos anúncios, eu estou a pagar, enquanto anunciante, certo, estou a pagar para aparecer logo ali naqueles resultados, independentemente se realmente vai ou não de encontro que na realidade o utilizador pretende. Muitas vezes acontecem que eles são enganados. Temos aqui também uma pergunta do Helder Vagante, deve estar aí a ter acesso, que é uma pergunta um bocadinho mais técnica. Conhece algum plugin para alterar? Está aí a ter acesso ao bate-papo? A última questão? Bate-papo. Algum plugin para alterar? Underscore pelo IFAM no meu site tem WP nas imagens. Em WordPress pelas imagens. Não estou a conseguir entender a questão. Para alterar, deve ser underscore. Ok, já percebi. Conhece algum plugin para alterar o underscore pelo IFAM, ok. Pelo IFAM no meu site. Okay. Exato. Mas nas imagens estamos a falar, não, sinceramente não conheço, porque também lá está, eu também tenho cuidado já previamente quando utilizo o WordPress, o nome das imagens já irem com o tal IFAM. Não sei se existe, mas se existe, para já é uma carga de trabalho imensa, porque além de ter que renomear os ficheiros todos, depois também tem que mudar os links todos em todas as páginas ou artigos onde estão presentes essas mesmas imagens, e até mesmo nas configurações do tema, quando eu tenho que definir o logotipo, etc. Portanto,
acho que aqui acaba por ser uma carga de trabalho bastante grande. Se existe um plugin que faça isso tudo direitinho, deve ser ótimo. Mas não conheço. Mais vale deixar ficar, diz o Helder. Sim, mais vale deixar ficar. Ok. Mas vale deixar ficar e pronto, e trabalhar aquela questão do SEO, porque no caso do WordPress podemos perfeitamente utilizar, trabalhar isso, do título, do alt, portanto, podemos trabalhar essa questão toda e pronto, e a questão do ícone das imagens não é assim, deixa de ser assim tão importante. É importante, tudo é importante, mas se pudermos fazer esse trabalho que eu aqui acabei de apresentar, ótimo. Olha, na prática todos nós queremos que os nossos negócios apareçam no Google, apareçam nas primeiras pesquisas, mas isto dá muito trabalho. Ou seja, isto tem que ser um trabalho quase e pela tua apresentação, passou exatamente essa imagem, quase em permanência. Não é? Ou seja, não adianta eu hoje ir fazer umas otimizações no meu site, fazer uma avaliação, ok, corrigi, ele agora está porreiro, mas depois deixar passar 15, um mês, 2 meses, sem estar quase de uma forma permanente a fazer essa avaliação. Sim, porque a concorrência é grande. Portanto, é exatamente isso. Eu hoje estou a oferecer um produto e um serviço que acho que vai ter enorme sucesso, mas a seguir vai aparecer a minha concorrência que vai concorrer com o meu produto ou com o meu serviço e que se calhar vai seguir aquilo que eu fiz e vai tentar fazer melhor. Portanto, e eu aí já fico para trás. Às vezes há aqui este dilema que nós sentimos nas PMEs nacionais, que é o reconhecimento de que isto é importante, mas que efetivamente para ser feito em permanência implica um investimento. Ou investimento em alguém na equipa, ou investimento num contrato de serviços com uma empresa. Para uma PME que está a começar, que está a dar os seus primeiros passos, que tipo de sugestão deixas a esse nível? Daí ter tentado sempre ao longo da apresentação falar quando nós estamos a desenvolver um site, quando estamos a contratar, obviamente, uma empresa, se calhar muitas vezes para desenvolver isso, ou então se não temos essa hipótese, muitas vezes temos o WordPress, que é uma solução gratuita e que com este plugin que eu apresentei aqui e outros mais, que são todos eles gratuitos, e já consigo ter sucesso a nível de SEO. Todo estes técnicos que eu aqui apresentei já são enormes sucesso e então aqui consigo também estar a reduzir custos. Por isso é que eu disse nas vantagens e desvantagens do SEO, o custo é baixo, mas muitas vezes acaba até por não ser baixo e eu tenho que recorrer a terceiros. Mas existem soluções atualmente no mercado, efetivamente como a WordPress, que não são complexas, portanto, ter que criar um site, até porque hoje em dia existem muitos tutoriais disponíveis para isso e gratuitos, e o próprio WordPress é user-friendly e já está preparado também para estas questões todas do SEO. Portanto, o próprio, digamos assim, portanto, ele se for dono da empresa e se me dedicar um bocadinho à causa, eu consigo seguir esse caminho. Portanto, e consigo alcançar bons resultados. Agora estamos a falar de uma empresa com alguma dimensão e que não quer até, por exemplo, estar a seguir estas WordPress e que quer ter um outro CMS específico, até porque está em questão muitas vezes segurança e outras coisas mais. É isso que quer fazer uma coisa a sério, muitas vezes precisa ter alguém, um recurso específico dedicado ao SEO, não é? Portanto, e também muitas vezes depende daquilo que está a vender, do produto, não é? Mas se for algo que necessita, por exemplo, o caso de um blog para ter sucesso precisa estar ali diariamente com conteúdos. Certo. Não é só um artigo por semana e já está, isso nem pensar, isso é mais vale nem sequer criar nada. Exato. Que está aqui o Sérgio Rodrigues também a tentar ajudar o Helder com a questão que ele havia colocado. É outra das vantagens destes webinars, a possibilidade de interagirmos aqui com troca de experiências e de conhecimentos. Okay. E a Marisa Costa também, não sei se estás a ver aqui esta última questão. Sim, estou a ler. Uma questão um pouco mais técnica relativamente aos meta tags Open Graph. Muitas vezes, quando partilhamos links do nosso site no Facebook, não origina imagem, título e descrição. O que devemos fazer para que isto deixe de acontecer? Como podemos utilizar estes meta tags? É assim, primeiro temos que ter a certeza que eles estão implementados.
Existem ferramentas que nos permitem fazer isso, sites online gratuitamente, portanto, depois até posso partilhar aqui no PowerPoint, não está essa ferramenta, mas posso partilhar isso. Um site que permite fazer essa análise. Mas, efetivamente, isto é um problema. Vamos partir do princípio que realmente já me aconteceu comigo, e acontece comigo imensas vezes, que tem tudo direitinho, ou seja, as meta-tags estão implementadas, mas, efetivamente, depois quando vou partilhar um artigo no Facebook, tal como a Marisa estava aqui a dizer, não aparece a imagem correta, não aparece o título que eu, entretanto, defini, ou até mesmo a descrição. Isto tem a ver com a cache, muitas vezes, que o Facebook tem. Ou até, por exemplo, eu até já tinha definido isto, ou já até uma partilha, e, entretanto, eu alterei, portanto, estes dados de um artigo em especial ou de uma página. Existe uma ferramenta do Facebook, que é o Facebook Debugger, que vos permite fazer o seguinte: colocar o endereço da vossa página ou do site e depois limpar a caixa do Facebook. Ao fazer isso, ele vai voltar a ler, a recarregar a vossa página ou o vosso artigo e vai encontrar as novas definições das meta tags Open Graph. E aí sim já fica o problema resolvido. Chama a atenção que para utilizar essa ferramenta, o Facebook Debugger é gratuita. E também depois posso colocar aqui no PowerPoint. Vocês precisam estar logados com o Facebook. Portanto, ou seja, para quem não tem conta Facebook, obrigatoriamente tem que ter conta Facebook, tem que fazer login e depois aí sim poderá utilizar isto. Ok. Leonor Martins está a perguntar qual é o nome da ferramenta. Deve ser esta que estavas agora a referir, suponho eu, certo? Ok. Leonor, eu vou partilhar o PowerPoint. E acrescentas aí a ferramenta, não é? Ok. Eu vou acrescentar estas duas ferramentas e pronto, assim já fica com tudo completo. Ok, estou aqui os nossos participantes também a agradecer. Alguma nota final antes de encerrarmos, Helder? Muito trabalho, não é? Muito trabalho com estas coisas do céu, para aparecermos em destaque. Não pensem que é criar um site e já está o SEO, dá imenso trabalho e, como eu disse, os resultados não são imediatos, são a médio e longo prazo. Mas e lá está, efetivamente dá imenso trabalho. Como eu disse ao início, muita coisa muda. Muda os algoritmos, muda o comportamento dos utilizadores, mudam as tendências, surgem novos concorrentes e isto é um trabalho contínuo. Portanto, o SEO é efetivamente um trabalho contínuo, mas é bastante interessante. Houve aqui pormenores que eu abordei que realmente são técnicos, dizem respeito essencialmente à arquitetura. E já que estou a falar da arquitetura, é muito importante nós definirmos uma boa arquitetura do nosso site. E aqui, quando falo da arquitetura do site, falo a nível de menus, qual é a estrutura de informação que eu vou ter, a árvore propriamente dita. Esse é um passo que deve estar muito bem definido logo de início. E agora, quando falo de arquitetura, falo na parte técnica, que é preparar já o meu site para que realmente, quando insiro uma imagem, possa definir o alt, possa definir o tal title. Quando insiro o título de uma notícia, ela já fica formatada para o H1, um subtópico para o H2, ter a possibilidade no back-office de colocar estes metadados, os tais Open Graph também, ou seja, isto é muito importante. Se vocês estão a pensar construir um novo site e até contratarem como empresa para fazerem isso, não se esqueçam do que eu abordei. É pouco tempo para se calhar tanta coisa e podíamos aqui falar ainda muito mais, mas o que já foi aqui abordado já foi muito bom. Não se esqueçam destes pormenores e lá está, já são sempre alguns conhecimentos adicionais que vocês têm quando forem para eventualmente contratar um serviço a terceiros para o desenvolvimento do site. Ela, muito obrigado pela tua participação, por este conjunto fantástico de dicas que partilhaste aqui connosco, com o nosso público. Despedir-me de ti, despedir-me também dos nossos participantes, que estiveram aqui também bastante ativos juntamente connosco neste final de tarde. Espero que efetivamente tenha correspondido às vossas expectativas, um conjunto de ferramentas práticas que podem utilizar na otimização dos vossos sites,
porque hoje é absolutamente fundamental, já dizia, acho que era o Steve Jobs, que se não estivermos online, não estamos, não existimos, não é? E, portanto, cada vez mais isso é uma realidade nos dias de hoje. Utilizem os vossos sites, utilizem estas dicas que nos foram deixadas pelo Helder para otimizar as mesmas. E despeço-me com o desejo de um fantástico fim de semana. Fiquem bem, keep safe. Andremos na próxima semana. Na próxima semana aproveito também para deixar aqui o repto para os 2 webinars que vamos ter, um na segunda e na quarta-feira, um sobre como fazer videoconferências online e um segundo sobre estruturas de plano de negócios. Okay? Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação e um bom fim de semana. Até à próxima. Tchau, Alan. Obrigado mais uma vez. Deus. Obrigado. Deus,